O que você pensa que está fazendo com os meus filhos? A voz de Eduardo explodiu no corredor, atravessando o apartamento como um trovão que ninguém esperava. Ele parou seco na porta da cozinha, os olhos arregalados, o paletó ainda torto do corre-corre do escritório. À sua frente, Paola, a nova empregada, mal completando uma semana de casa, passava um pano na bancada, enquanto os gêmeos, de 7 meses, estavam presos a ela num sling vermelho, um de cada lado do corpo. Por um instante, tudo pareceu congelar. O susto, a surpresa e aquela pergunta que ficava no ar. Desde quando alguém se atrevia a acolher seus filhos de um jeito tão íntimo? Antes de continuar, já se inscreva no canal, deixe seu like e nos conte nos comentários de onde você está acompanhando. A pasta de trabalho escorregou da mão de Eduardo e caiu no chão, espalhando alguns papéis pelo azulejo claro. Ele sentiu o sangue ferver, a respiração acelerada de pura incredulidade. Paola virou o rosto lentamente, sem se assustar. Os olhos dela encontraram os dele, e por um breve segundo, Eduardo ficou desarmado pelo olhar sereno, tão improvável naquela situação. Ela apenas ajeitou os bebês junto ao corpo e, com um gesto delicado, continuou passando o pano, como se não houvesse nada de errado em unir carinho e trabalho daquela maneira. Os gêmeos estavam em silêncio. Não era o silêncio pesado do cansaço, mas aquele silêncio tranquilo que Eduardo nunca tinha visto antes. Os olhos de um estavam semicerrados, o outro brincava com o próprio dedinho aninhado na segurança do pano vermelho. O apartamento, que desde a morte de Gabriela só conhecia o choro e o desespero, parecia por um instante respirar alívio. Mas, para Eduardo, aquilo era também uma ameaça. Era como se uma estranha invadisse o único território que ele acreditava controlar. Ele tentou recuperar a postura, engoliu seco e repetiu, agora num tom mais baixo: Paola, explique-se. Ela não se esquivou, nem se justificou apressada. Só olhou para Eduardo firme. Estou cuidando deles, senhor. Só isso. O peso das palavras pairou no ar, entre o medo de perder o controle e a confusa esperança de que talvez algo bom estivesse acontecendo ali, mesmo que Eduardo ainda não soubesse admitir. E foi assim, em meio ao estranhamento e ao silêncio inesperado dos gêmeos, que começou a história capaz de virar tudo do avesso. O silêncio no apartamento de Eduardo não era feito apenas de ausência de sons, mas de memórias que ocupavam todos os cômodos e invadiam as noites. Desde a morte de Gabriela, mãe dos gêmeos, o lugar parecia ter perdido o direito ao riso, à leveza, à alegria simples de um lar comum. O cheiro do perfume dela, por vezes, ainda pairava no closet, misturando-se ao aroma frio dos móveis caros e das flores que secavam antes do tempo nas jarras de cristal. O mundo de Eduardo virou rotina de sobrevivência. Acordar, correr para o trabalho, voltar tarde, delegar tudo a outras pessoas e fingir que aquilo era um jeito aceitável de criar filhos. Nos primeiros meses após a tragédia, amigos tentaram preencher o vazio com visitas, mensagens, comida feita com carinho. Mas logo, um a um foram sumindo, percebendo que Eduardo não sabia mais receber nem conversar, apenas agradecer com um sorriso apressado enquanto olhava o relógio. O tempo dele era dividido entre o escritório da construtora e o apartamento. A diferença é que, na empresa, ele ainda sentia algum controle. Em casa, tudo era imprevisível. As crises de choro dos bebês, a rotina de mamadeiras, as roupas sempre pequenas demais, a sensação de não dar conta, de ser insuficiente, de estar falhando no único papel que não podia terceirizar: o de pai. Gabriela havia sido o coração pulsante daquele lar. Inteligente, afetuosa, apaixonada pelos pequenos detalhes, ela fazia do cotidiano uma espécie de refúgio. Transformava tardes comuns em aventuras dentro de casa, inventava receitas, pintava quadros infantis nas paredes do quarto dos bebês, desenhava sonhos para o futuro. Até a última semana de gravidez, escrevia cartas para Eduardo,
deixando recados escondidos nos bolsos dos paletós ou colados na geladeira. Depois da partida dela, tudo se perdeu em um marasmo cinza. O quarto dos gêmeos, antes decorado com delicadeza, virou cenário de lutas diárias contra o choro. Fraldas e mamadeiras empilhadas, brinquedos espalhados como obstáculos num campo minado. A culpa era uma sombra constante, andando lado a lado com Eduardo por todo o apartamento. Ele revivia, noite após noite, a última madrugada com Gabriela. Lembrava do sorriso cansado dela, dos dedos entrelaçados aos dele, da promessa que fez. Vou dar conta, amor. Você vai se orgulhar da nossa família. Mas dar conta parecia uma tarefa impossível. Era fácil ser um executivo respeitado, tomar decisões milionárias, comandar uma equipe. Difícil era acalmar o choro desesperado de Sofia às 3 da manhã ou fazer Arthur dormir depois de horas de cólicas. No fundo, Eduardo se sentia um intruso na própria casa, deslocado, incapaz de preencher o vazio que Gabriela deixou. As babás vinham e iam numa sucessão quase mecânica. Algumas ficavam dias, outras semanas. Todas traziam diplomas, experiência, indicações de agências luxuosas. Nenhuma resistia ao desgaste do ambiente. Uma casa cheia de silêncio pesado, crianças inquietas, patrão ausente, saudade em cada canto. Algumas tentavam, de início, seguir horários rígidos, outras propunham técnicas modernas de sono, outras ainda sugeriam métodos milagrosos que logo eram abandonados diante da realidade. Com o tempo, as tentativas viraram um ciclo de desistências e entrevistas, até que a contratação de Paola parecia apenas mais um experimento fadado ao fracasso. Nos dias que se seguiram ao flagra de Eduardo, a casa permaneceu em estado de tensão suspensa. O choque inicial foi substituído por um incômodo quase palpável. Eduardo não conseguia tirar da cabeça a cena da empregada com os filhos. Não sabia se sentia raiva, medo ou alívio. Por mais que se convencesse de que aquela situação era inaceitável, uma parte dele, secreta e teimosa, reconhecia que havia algo de diferente no ar. Sofia dormiu a primeira noite inteira desde que nascera. Arthur acordou sorrindo, coisa rara desde o parto. Paola, por sua vez, parecia navegar pelo apartamento com uma leveza silenciosa. Não fazia barulho ao andar, não discutia ordens, não reclamava do trabalho pesado. Mas os detalhes não passavam despercebidos. A forma como arrumava os brinquedos dos gêmeos no canto do tapete, os panos de prato coloridos trazidos de casa, o jeito com que embalava as crianças no sling vermelho enquanto lavava a louça. Havia uma naturalidade nos gestos dela que, aos poucos, começou a modificar o ritmo da casa. Mesmo assim, Eduardo mantinha distância. Observava de longe, testando limites, tentando encontrar algo que justificasse o incômodo que sentia. Ora se convencia de que estava certo em desconfiar, ora se pegava tentando imitar, sem sucesso, a calma com que Paola segurava Sofia quando as crises vinham. Em conversas rápidas, ela respondia o necessário, sem invadir o espaço alheio, mas também sem se diminuir. Quando Eduardo perguntava sobre métodos ou rotinas, ela explicava de maneira simples que seguia o que o coração mandava. Cada criança tem um jeito, senhor, e às vezes só precisam de colo. O vazio da casa, que antes era apenas solidão, começou a se transformar em terreno de observação. Eduardo reparava em sons que antes ignorava. A risada baixa de Paola conversando com as crianças, o barulho da água escorrendo enquanto embalava os gêmeos, os murmúrios de canções desconhecidas que soavam como prece. Às vezes, sentia vontade de se aproximar, mas parava na porta. Era como se existisse uma barreira invisível separando o mundo dele do mundo de Paola e dos filhos. Certa noite, depois de um dia exaustivo de reuniões, Eduardo chegou em casa mais cedo e encontrou o apartamento banhado por uma luz suave do entardecer. Paola estava sentada no chão da sala, com Sofia dormindo no sling e Arthur brincando com as mãos dela.
Por um instante, Eduardo ficou ali, parado na sombra do corredor, apenas assistindo. Sentiu uma pontada de algo que quase esqueceu como era. Vontade de ficar, de observar, de não interromper aquele momento de paz. A dor do apartamento vazio não era só a falta de Gabriela. Era a ausência de coragem para aceitar que o mundo havia mudado, que agora existiam novas formas de amar, de cuidar, de reconstruir uma família. Eduardo ainda não sabia, mas o silêncio que tanto temia era aos poucos preenchido pelo improvável, e talvez pela chance de finalmente recomeçar. Paula Batista nunca imaginou que o destino a levaria para aquele apartamento elegante onde o silêncio parecia mais pesado do que qualquer faxina. Desde menina, aprendeu a passar despercebida. Filha de porteira, acostumada com corredores de prédios luxuosos, sempre observando o movimento dos moradores, sem nunca se sentir parte daquele mundo. Os anos no subúrbio ensinaram que gentileza não era privilégio, mas defesa, e o trabalho duro era o único caminho possível para garantir o mínimo de dignidade. No início daquele mês, Paola sequer cogitava buscar uma vaga tão distante do bairro onde morava com a mãe e a filha pequena Maria Eduarda. O anúncio surgiu por acaso, numa conversa entre vizinhas no portão. Dizem que o patrão lá é fechado, perdeu a mulher, tem 2 bebês difíceis, ninguém dura naquela casa. Comentou uma delas quase em tom de alerta. Paola hesitou, mas a necessidade falou mais alto. Maria Eduarda adoecera, as contas acumulavam, e qualquer oportunidade virava esperança de pagar os remédios do mês. A entrevista não teve nada de formalidade. Eduardo abriu a porta com expressão cansada, barba por fazer, e apenas gesticulou para que ela entrasse. O apartamento parecia maior do que nas fotos. Móveis modernos, poucos objetos pessoais, caixas de brinquedo espalhadas e uma energia de tristeza que dava para sentir no ar. Paola percebeu em poucos minutos o clima tenso, a falta de rotina, os ruídos sufocados das babás que já ensaiavam a próxima despedida. Eduardo não pediu referências, nem quis saber do passado. Perguntou só se ela sabia lidar com crianças pequenas e se podia começar imediatamente. Paula respondeu, faço o que for preciso. E foi o bastante. A primeira semana foi uma sucessão de aprendizados silenciosos. As babás a olhavam de cima, algumas com curiosidade, outras com despeito. Ela foi ficando com as tarefas mais simples. Lavar a louça, passar pano nos móveis, dobrar roupas de bebê, recolher brinquedos. Quando as crises vinham, via de longe os olhares aflitos, mas sabia que não era seu lugar intervir. Paula carregava o próprio sling vermelho, costurado pela mãe anos antes, um pedaço de pano gasto, mas resistente, que a acompanhava desde os tempos de Maria Eduarda bebê. Sempre achou que aquele gesto de amarrar o filho junto ao corpo era sua maneira de sobreviver à solidão dos turnos longos. Na nova casa, o impulso veio quase como reflexo. Em um final de tarde, depois de mais uma babá pedir demissão, Paola encontrou Sofia chorando, o rostinho já vermelho e as mãos agitadas. Sem pensar, pegou a menina no colo e a aconchegou no sling, sentindo o pequeno corpo relaxar. Arthur, não muito depois, esticou os bracinhos em direção a ela, buscando o mesmo conforto. Quando Eduardo entrou de repente na sala e viu a cena, parou na porta, mas não falou nada. Apenas observou, com olhos cansados, como se tentasse entender o que aquela mulher fazia de diferente. Paola não pediu licença, nem se justificou. Continuou em silêncio, embalando as crianças, sussurrando uma canção antiga de ninar, daquelas que a mãe cantava em noites de chuva no barraco de lona. No dia seguinte, Paola foi chamada à cozinha pela governanta. Recebeu o aviso, já esperado. Aqui não é lugar para inventar moda, senhorita. Não misture trabalho com afeto. O patrão pode até não reclamar, mas os outros observam tudo. Paola assentiu, baixou os olhos e voltou para o serviço.
Estava acostumada a desaparecer, mas não podia ignorar o fato de que, ao fim daquele dia, Arthur e Sofia adormeceram nos próprios berços pela primeira vez sem chorar por horas. Os boatos sobre ela começaram a circular entre os outros empregados. Diziam que era diferente, que tinha um jeito estranho de lidar com criança, que não era profissional como as babás das agências. Lorena, a cunhada de Eduardo, foi a primeira a manifestar incômodo. A advogada de fala firme e olhar calculista visitava o apartamento sempre que podia, com conselhos sobre horários, métodos, até contratação de psicólogos infantis. Para Lorena, tudo precisava ser documentado, validado, profissional. Viu em Paola uma ameaça à ordem estabelecida. Essas pessoas que vêm de fora acham que carinho basta para criar filho. Não é assim que se faz. Cochichava para Eduardo, já sugerindo que a moça fosse substituída o quanto antes. Mas algo começava a mudar no ritmo da casa. O silêncio, antes opressor, foi dando lugar a pequenas presenças. O cheiro do café pela manhã, o som da água fervendo para o mingau dos bebês, a risada breve de Maria Eduarda quando visitava a mãe no trabalho. Paola se movia com discrição, mas era impossível ignorar que por onde passava, as crianças a seguiam com o olhar. Ela não impunha rotinas rígidas, mas inventava pequenas brincadeiras. Panos coloridos, músicas antigas, histórias de infância narradas baixinho, enquanto embalava Sofia e Arthur. Aos poucos, até Eduardo percebeu que, por mais invisível que tentasse ser, Paola já fazia parte da engrenagem da casa, mesmo que ninguém assumisse em voz alta. Um dia, durante uma tarde abafada, Eduardo chegou mais cedo e encontrou Paola sentada no chão da sala, com os 2 filhos no colo, envoltos no sling vermelho, olhos fechados e respiração tranquila. Ele hesitou antes de interromper a cena, mas ao notar que os gêmeos estavam serenos, optou por apenas observar de longe. Aquilo não era exatamente o que imaginou para sua família, mas era o que, naquele momento, permitia que o apartamento respirasse. Não era preciso dizer mais nada. Pela primeira vez em muito tempo, Eduardo sentiu que alguém, mesmo quase invisível, estava conseguindo costurar o lar que ele tanto temia ver desmoronar. O sling vermelho parecia, à primeira vista, só um pedaço de pano grosso, já marcado pelo tempo. Mas bastava observar Paola usando aquilo para notar que havia algo a mais. Não era só uma ferramenta de trabalho improvisada, era quase uma extensão do próprio corpo. Um abraço portátil que ela oferecia aos gêmeos como quem entrega um pedaço da alma. Era impossível não notar a naturalidade com que ela enrolava o pano, um movimento ensaiado desde a juventude, passado de mãe para filha e agora usado todos os dias quase como um ritual secreto. Naquela manhã de quarta-feira, Sofia estava particularmente agitada. O céu cinza, o cheiro de chuva iminente e a eletricidade no ar deixavam tudo mais denso no apartamento. Eduardo saiu mais cedo para uma reunião, deixando Paola com as crianças e o restante dos funcionários. A governanta observava à distância, reparando em cada detalhe dos gestos da empregada. Paola percebeu o incômodo, mas ignorou, focando no que realmente importava: acalmar Sofia, que parecia não se adaptar a nenhuma rotina imposta pelas babás anteriores. Com delicadeza, Paola pegou o sling e ajeitou Sofia nas costas, como aprendera com a mãe, enquanto embalava Arthur contra o peito, envolto no pano vermelho. Não havia pressa no movimento, tampouco ansiedade. Enquanto lavava a louça, começou a cantarolar uma cantiga antiga, dessas que se aprende antes mesmo de entender o mundo. A melodia era suave, quase um sussurro. As crianças se acalmaram em minutos, respirando juntas, como se o pano as unisse num lugar fora do tempo. Aos poucos, aquele ritual começou a chamar a atenção não só dos funcionários, mas dos próprios gêmeos. Quando Paola guardava o sling,
Arthur estendia as mãos, querendo sentir novamente a segurança do pano. Sofia, já acostumada, buscava com os olhos a mãe de aluguel que aprendia a chamar de Paô. A casa, antes marcada pelo som insistente do choro, agora era palco de vozes mais baixas, conversas de criança, risadas tímidas. Os ruídos familiares retornavam ao apartamento, mesmo que Eduardo fingisse não perceber. Lorena continuava atenta. Ela sabia tudo o que acontecia naquele apartamento, ou pelo menos achava que sabia. Um dia, flagrou Paola com os 2 bebês. Os olhos dos pequenos fechados, os corpos relaxados no sling vermelho, embalados pela música quase ancestral. Isso não é coisa de casa rica, sussurrou para a governanta. Essas práticas podem ser perigosas. A desconfiança virou comentários velados, olhares enviesados, insinuações de que Paola estava fazendo mais do que o papel para o qual foi contratada. Em paralelo, Eduardo começava a notar os efeitos daquela presença diferente. No início, relutou em dar importância àquilo. Era só um pano, afinal, um artifício de gente simples. Mas os dias passaram e ele não pôde mais ignorar. Sofia e Arthur começaram a dormir melhor, a comer com menos birra, a reagir com sorrisos, a se comunicar com gestos que pareciam trazer outra energia para o apartamento. Eduardo observava Paola à distância, tentando entender que mágica existia no ritual do sling vermelho. Um sábado à tarde, enquanto organizava papéis no escritório, escutou gargalhadas vindas da sala. Afastou-se do trabalho e seguiu o som. Paola estava sentada no tapete, com Arthur deitado sobre o peito, enrolado no sling, e Sofia brincando com uma colher de pau. O ambiente, inundado de luz suave, parecia outro lugar, muito distante da sombra que pairava desde a morte de Gabriela. Eduardo ficou parado, sentindo um misto de surpresa e uma estranha sensação de conforto. Ele quase esqueceu como era bom ouvir aquele tipo de alegria dentro de casa. A memória de Gabriela voltava com força em dias assim. Eduardo lembrava de quando a esposa usava panos coloridos para enfeitar o berço dos gêmeos, das pequenas festas improvisadas, das noites em que cantava baixinho para acalmar as crianças. Havia uma continuidade silenciosa entre o cuidado da mulher que partiu e o afeto inesperado de Paola. Não era fácil admitir, mas cada vez que via os filhos abraçados ao sling vermelho, sentia menos medo do passado e mais vontade de descobrir o que seria do futuro. Maria Eduarda, filha de Paola, também entrou para a rotina. Em algumas manhãs, quando não estava na escola, sentava-se perto da mãe, ajudando a cuidar dos gêmeos, sempre observando com atenção como o sling era usado. Perguntava sobre as músicas, sobre as histórias que vinham junto com o pano. Paola sorria e ensinava, sem perceber que pouco a pouco estava formando outra geração de memória e afeto, amarrada nos mesmos nós de pano vermelho. Os outros funcionários ainda comentavam nos bastidores. Para alguns, Paola era diferente, talvez ingênua, ou quem sabe corajosa demais. Para outros, ela era invisível, até que a cena do sling, os gêmeos tranquilos e a aura de paz começaram a ganhar espaço nas conversas da equipe. Ninguém podia negar que a casa estava mudando. A desconfiança inicial dava lugar à curiosidade, e até Lorena, sempre desconfiada, se via obrigada a reconhecer que os gêmeos pareciam mais felizes. No fim daquele mês, o sling vermelho já era parte da casa tanto quanto os brinquedos no tapete ou os quadros na parede. Eduardo, ainda resistente a mudanças, começou a se questionar se aquele pedaço de pano não era, afinal, o elo que faltava entre passado, presente e futuro. A dúvida crescia junto com a admiração silenciosa por aquela mulher que, sem pedir licença, começava a costurar uma nova história entre paredes antes tão frias. Quando Lorena decidiu que era hora de agir, o clima já havia mudado no apartamento. A rotina estava diferente, os dias mais leves, as noites menos tensas. Mas para ela, aquilo era apenas o início de um problema maior.
Uma tarde, após uma reunião demorada no escritório, Eduardo encontrou a cunhada sentada na sala, com o semblante fechado e a voz ainda mais firme que o normal. "Precisamos conversar sobre a Paola", anunciou, como se estivesse abrindo um processo judicial. Eduardo sentiu o peso do nome ecoar por dentro. Fazia semanas que evitava conversas sobre métodos de criação. Preferia se refugiar no trabalho e deixar que as mudanças acontecessem, mesmo que fossem pequenas. Mas Lorena não era de aceitar transformações sem questionar cada detalhe. Ela abriu a conversa com argumentos sólidos, dizendo que havia observado uma mudança drástica na dinâmica dos gêmeos. Não é normal crianças tão pequenas se apegarem desse jeito a uma funcionária, Eduardo. Isso não é profissional, não é saudável. Você precisa pensar nas consequências. Lorena trouxe relatórios impressos, estudos sobre desenvolvimento infantil, recomendações de psicólogos de confiança. Para ela, a proximidade de Paola com os bebês era mais perigosa do que qualquer descuido prático. Eduardo ouviu tudo em silêncio, sem coragem para rebater, mas com uma pontada incômoda de dúvida. Ele sabia, pela própria experiência, o quanto a distância e a frieza dos meses anteriores só tinham piorado o clima em casa. Lorena insistiu para que Eduardo contratasse um especialista, alguém com autoridade para analisar o caso e propor condutas adequadas. Mesmo sem vontade, ele acabou cedendo. Foi assim que o Dr. Romeu Farias entrou na história. Psicólogo renomado, postura séria, voz baixa, cabelos grisalhos sempre arrumados. Chegou ao apartamento como quem vai investigar um crime, cumprimentou todos com educação formal e passou a semana seguinte observando tudo sem se envolver demais. Conversou com Eduardo e Lorena, analisou relatórios, olhou de longe as interações entre Paola e os gêmeos, fez perguntas sobre rotinas e crises de choro. Durante as sessões, Dr. Romeu buscou entender a dinâmica daquela família, anotando detalhes com a precisão de um pesquisador. Viu Paola cantar para Sofia enquanto lavava a louça, percebeu como Arthur se aninhava no sling. Reconheceu a leveza que tomava conta dos pequenos quando estavam próximos dela. Em conversas reservadas, perguntou a Eduardo sobre as babás anteriores, o histórico dos bebês, as noites em claro e as tentativas fracassadas de criar uma rotina. Eduardo respondeu sem esconder o cansaço. Admitiu que, apesar dos métodos tradicionais sugeridos por todos, nada parecia funcionar antes da chegada de Paola. No fim da semana, Dr. Romeu reuniu-se com Eduardo e Lorena para apresentar sua análise. Falou com cautela, explicando que, de fato, havia um vínculo afetivo intenso entre Paola e os gêmeos. Isso pode ser positivo em casos de carência extrema, mas também é preciso cuidado, alertou, frisando a necessidade de limites claros para não criar dependência emocional excessiva. Lorena aproveitou o argumento para pressionar ainda mais. É exatamente isso que eu temia. A casa virou uma extensão dos sentimentos da funcionária. E se ela for embora? E se os bebês não souberem lidar com a perda? O debate entre afeto e técnica se acirrou. Lorena defendia a importância de métodos científicos, rotinas rígidas, distanciamento emocional, tudo o que garantisse estabilidade a longo prazo. Eduardo tentava ponderar, lembrando das noites solitárias e dos dias vazios antes de Paola. Sabia que os filhos precisavam mais do que regras. Precisavam de calor, de segurança, de algo que só alguém de verdade podia dar. Dr. Romeu tentou mediar, sugerindo um período de adaptação, que Paola diminuísse o contato direto, que evitasse embalar os gêmeos no sling, que buscasse criar rotinas menos dependentes do afeto individual. O impacto dessas recomendações foi imediato. Paola sentiu, sem que ninguém precisasse explicar, que o ambiente havia mudado. Lorena passou a observá-la com ainda mais rigor. Os funcionários evitavam comentar sobre o sling e Eduardo percebeu, com uma ponta de angústia, que a paz construída a duras penas estava ameaçada.
Numa manhã de segunda-feira, enquanto servia o café, Paola foi chamada na sala. Eduardo, constrangido, pediu que ela seguisse as novas orientações. É só por um tempo, Paola, para o bem dos meninos. Ela assentiu, respeitosa, mas nos olhos havia a sombra do medo de perder o espaço que conquistou. As horas seguintes pareceram se arrastar. Sofia chorou durante a soneca, Arthur recusou o leite. Paola, sem poder usar o sling, tentou outras formas de consolo, mas não era a mesma coisa. O apartamento, antes repleto de pequenas alegrias, voltou a ser cenário de ansiedade e desconforto. Eduardo andava de um lado para o outro, sentindo-se ainda mais perdido. Lorena, convencida de que agia pelo bem da família, mantinha-se firme, ignorando qualquer sinal de dúvida. O embate entre afeto e técnica, entre o instinto de Paola e os argumentos do Dr. Romeu, criou uma tensão quase palpável. O apartamento se encheu de olhares desconfiados, palavras sussurradas, ordens secas. E em meio a tudo isso, Sofia e Arthur pareciam os mais afetados, como se sentissem que o mundo seguro e quente que começaram a descobrir estava, mais uma vez, à beira de desaparecer. Naquela terça-feira, o apartamento parecia menor, sufocante, como se o ar tivesse ficado mais pesado durante a noite. O relógio marcava 7 da manhã, quando Eduardo se levantou com os olhos fundos de cansaço. O silêncio que costumava trazer algum alívio agora soava ameaçador, como a calma tensa antes de uma tempestade. Os gêmeos já haviam começado o dia em crise. Sofia acordara chorando no berço e Arthur, ao escutar a irmã, entrou numa espécie de desespero silencioso, batendo as perninhas contra o colchão, olhos vermelhos, sem conseguir se acalmar nem por um segundo. Paola passou a madrugada tentando distrair os dois sem recorrer ao sling vermelho, como havia sido orientada. Pegou Sofia no colo, balançou Arthur nos braços, cantou baixinho, caminhou pelos corredores, mas nada funcionava. Os bebês pareciam sentir falta de algo invisível, uma ausência que os deixava inquietos de um jeito novo. Os brinquedos favoritos estavam largados pelo chão. A mamadeira foi rejeitada. E até o cheiro do mingau fresco pareceu não surtir efeito. O apartamento, que vinha aos poucos se enchendo de pequenas alegrias, voltou a ser cenário de tensão. Lorena chegou logo depois das 8, trazendo consigo uma pilha de papéis e uma energia rígida. Atravessou o corredor sem dizer bom dia, olhos atentos a cada gesto de Paola, pronta para identificar qualquer deslize. O Dr. Romeu também apareceu para acompanhar a manhã e observar o novo protocolo. Eduardo, tentando parecer decidido, repetia a si mesmo que era pelo bem dos filhos, mas sentia o coração apertado diante do olhar vazio das crianças. A ausência do sling era mais notada do que qualquer outro detalhe. Arthur e Sofia buscavam com as mãozinhas o tecido vermelho que costumava envolvê-los. Olhavam para Paola como quem implora por algo que não entende. Paola, por sua vez, mantinha a postura serena, mas a cada tentativa frustrada de consolar os gêmeos, o cansaço se tornava mais visível em seu rosto. Tentou distraí-los com músicas, inventou novas histórias, mudou a disposição dos brinquedos, mas tudo parecia em vão. O choro dos dois foi ficando mais alto, mais contínuo, invadindo todos os cômodos. As outras funcionárias cochichavam na área de serviço, algumas já incomodadas com o clima pesado. Maria Eduarda, filha de Paola, ficou quieta num canto, segurando forte um ursinho que a mãe lhe dera. Por volta do meio-dia, o apartamento estava tomado por um caos silencioso. O telefone tocava sem parar, mensagens se acumulavam no celular de Eduardo, mas ele não conseguia focar em nada além dos gritos dos filhos. Lorena, impaciente, sugeriu trocar os horários das sonecas e alimentar as crianças fora de hora. Dr. Romeu fez anotações, observando cada movimento de Paola e dos bebês. Sofia começou a se debater no berço. Arthur recusou o colo da babá.
Eduardo tentou, sem jeito, acalmar os dois. Pegou Sofia nos braços, caminhou pela sala, falou palavras de consolo, mas tudo soava estranho, forçado. Paola, vendo o desespero do patrão, tentou sugerir uma pausa, um tempo juntos com as crianças, mas Lorena cortou a proposta antes mesmo que ela terminasse a frase. No começo da tarde, Sofia teve uma febre súbita. O rosto ficou vermelho, os olhinhos brilhando, o corpo pequeno tremendo de cansaço. Arthur acompanhou a irmã na aflição, os dois em um ciclo de choro e exaustão. Paola mediu a temperatura, deu banho morno, tentou refrescar o quarto. Eduardo ligou para o pediatra, aguardou instruções, tentou manter a calma. As horas se arrastaram em meio à ansiedade. O médico, ao chegar, explicou que era uma febre passageira, resultado do desgaste emocional dos pequenos. Recomendou repouso, hidratação e tranquilidade, algo impossível de cumprir naquele momento. As tentativas de seguir o protocolo sugerido por Lorena e Dr. Romeu tornaram o ambiente ainda mais difícil. A rigidez das novas regras parecia sufocar as crianças. O sling vermelho, esquecido no armário, parecia um símbolo de tudo o que havia sido proibido, e Paola sentia vontade de buscá-lo, mas respeitava as orientações. No fim da tarde, Eduardo encontrou Paola sentada no chão do corredor, cabeça baixa, as mãos trêmulas apoiadas nos joelhos. A filha estava ao seu lado em silêncio. Por um instante, Eduardo teve vontade de pedir desculpas, de pedir ajuda, mas não encontrou coragem. Ao anoitecer, Sofia e Arthur finalmente adormeceram, exaustos de tanto chorar. O apartamento, tomado por uma paz estranha, ficou ainda mais frio. Eduardo olhou para os filhos, tão pequenos, tão frágeis, e sentiu uma culpa esmagadora. Lorena recolheu os papéis, satisfeita com a ordem imposta, enquanto o Dr. Romeu garantiu que era normal, que logo as crianças se adaptariam. Paola, ao sair do quarto, cruzou o olhar com Eduardo. Não houve palavras, mas ali havia um pedido mudo de socorro, uma vontade silenciosa de que tudo voltasse a ser como antes, mesmo que ninguém soubesse como consertar o que havia sido quebrado naquele pior dia de todos. O ChatGPT disse: Eduardo acordou antes do sol, inquieto, sem vontade de enfrentar mais um dia igual ao anterior. O peso do fracasso doía em cada gesto, em cada olhar perdido sobre os filhos ainda dormindo, as pálpebras inchadas de tanto chorar na véspera. A imagem de Paola sentada no corredor, exausta e calada, não saía de sua cabeça. Era impossível ignorar a lembrança dos dias em que o apartamento parecia menos hostil, quando o cheiro do café fresco se misturava à cantiga de ninar, e os risos tímidos das crianças conseguiam por breves momentos amenizar o vazio. Ele caminhou até a cozinha e viu Paola lavando a louça em silêncio, a expressão cansada, as mãos se movendo de maneira automática. Maria Eduarda desenhava distraída no caderno, enquanto uma panela de água fervia no fogão. O clima entre os três era de resignação, como se todos tivessem aceitado que não havia saída. Eduardo ficou ali parado, observando. Tentou buscar coragem para pedir ajuda, mas a dúvida o fazia hesitar. Seria orgulho ou medo de admitir que precisava da empregada não só para a limpeza, mas para sustentar o pouco de paz que restava naquele apartamento? No final da manhã, Arthur acordou agitado. Sofia logo se juntou ao choro, e o ciclo recomeçou. Mais uma vez, sem o consolo do sling vermelho. Paola tentou segurar os dois nos braços, mas era impossível acalmar os gêmeos ao mesmo tempo. Eduardo se aproximou devagar, sentindo o olhar da funcionária sobre ele. Por alguns segundos, houve um silêncio carregado de expectativa. Eduardo finalmente falou, num sussurro quase envergonhado. Você pode me mostrar como faz para acalmar os dois? Paola parou, olhou diretamente para ele e, pela primeira vez desde que entrou naquela casa, sentiu que o patrão a enxergava de verdade.
Ela assentiu e foi buscar o sling, hesitante, como quem resgata uma relíquia. Paola abriu o tecido vermelho com cuidado, entregou uma ponta para Eduardo e explicou com gestos simples como apoiar Arthur junto ao peito e ajustar Sofia nas costas. Eduardo se atrapalhou, riu de si mesmo, quase desistiu, mas Paola teve paciência e, entre instruções suaves e olhares trocados, conseguiram acomodar os gêmeos juntos, presos pelo mesmo abraço de pano. Paola começou a cantar baixinho, um canto antigo, e Eduardo, sem jeito, tentou acompanhar o embalo. Os bebês pararam de chorar aos poucos, sentindo o calor do corpo do pai e o aconchego do sling. O silêncio que se instalou era diferente de todos os anteriores. Não era vazio, era reconfortante. Maria Eduarda, curiosa, se aproximou para ver a mãe e Eduardo cuidando das crianças como uma dupla improvável. Eduardo não se lembrava da última vez que sentiu vontade de sorrir, mas ali, cercado pelos filhos e pelo cheiro de café, experimentou uma sensação de pertencimento. Paola o guiou por todo o processo, mostrou como balançar levemente os bebês, ensinou canções simples, até sugeriu que ele falasse sobre qualquer coisa, mesmo assuntos banais, para que os gêmeos reconhecessem sua voz. Era tudo tão novo e ao mesmo tempo tão básico, um retorno ao que parecia instintivo, mas que Eduardo tinha esquecido pelo caminho. A partir daquela manhã, a casa mudou. Paola voltou a usar o sling para embalar os bebês, agora sempre com Eduardo por perto, participando, aprendendo. Não houve protestos de Lorena naquele dia, já que ela sequer apareceu, ocupada demais com processos do escritório para notar a quebra do protocolo. O doutor Romeu não foi chamado de volta, e as funcionárias assistiram de longe à aproximação inesperada entre patrão e empregada, muitos sem saber o que pensar. O que ficou claro é que Sofia e Arthur voltaram a sorrir. O apartamento, antes marcado pelo peso da ordem e do controle, ganhou outra energia, uma calma diferente, feita de rotina compartilhada e pequenos gestos. Maria Eduarda passou a ajudar ainda mais, oferecendo brinquedos, fazendo desenhos para alegrar o ambiente. Paula e Eduardo, entre silêncios e risadas contidas, construíam uma cumplicidade discreta. À noite, depois de colocar as crianças para dormir, Paula recolheu o sling vermelho e olhou para Eduardo, agradecida. Ele devolveu o olhar com uma expressão de quem começava, finalmente, a entender que nem toda dor precisa ser enfrentada sozinho. O ChatGPT disse: na manhã seguinte, Eduardo acordou com uma sensação diferente. Pela primeira vez em meses, o apartamento parecia respirar. Não era apenas a ausência dos choros, mas um clima de esperança tímida que se espalhava pelos cômodos. Depois do café, enquanto Paola trocava as fraldas dos gêmeos e Maria Eduarda desenhava sentada na mesa, Eduardo decidiu enfrentar uma tarefa que vinha adiando desde a morte de Gabriela: arrumar o antigo closet do casal. Era algo que evitava, como se as gavetas trancadas mantivessem as lembranças sob controle. Mas agora sentia necessidade de encarar o passado, nem que fosse só para tentar limpar um pouco a dor entranhada naqueles objetos. O quarto estava impregnado com o cheiro do perfume de Gabriela, e cada peça de roupa guardava pequenas memórias que assaltavam Eduardo sem aviso. Uma blusa usada em viagens, um par de sapatos que ela sempre dizia odiar, mas nunca se desfazia, lenços coloridos dobrados com capricho. Com calma, ele foi retirando as coisas do armário, separando o que guardar e o que doar. Em meio a uma pilha de caixas, encontrou uma pequena agenda de capa azul, gasta nas bordas. Ficou um tempo olhando para o objeto, hesitante, antes de decidir abri-lo. Dentro reconheceu a letra arredondada de Gabriela. As primeiras páginas eram recados para si mesma, listas de compras, lembretes de consultas médicas, anotações sobre remédios para os gêmeos. Eduardo sorriu ao ver comentários divertidos sobre o temperamento dos bebês ainda na barriga.
Mais ao fundo, entre páginas rabiscadas, encontrou alguns envelopes. Um deles tinha seu nome escrito em letras maiúsculas, com a data de meses antes do parto. O coração acelerou. Rompeu o lacre, as mãos trêmulas, e começou a ler. Edu, se você estiver lendo isso, é porque minha intuição estava certa e eu precisei deixar algo para trás. Quero que saiba que te amei com tudo o que sou e que nada do que aconteceu foi culpa sua. As palavras de Gabriela vieram como um abraço, misturando saudade, alívio e uma pontada de tristeza que Eduardo nunca havia sentido de forma tão crua. Ela falava do medo da gravidez, das noites em que acordava aflita, sem saber como seria o futuro da família, das conversas com Paola, quando se encontraram pela primeira vez na portaria do prédio. Contou como certa noite, depois de uma crise de ansiedade, Paola a encontrou chorando no banco da área comum e ficou sentada ao lado, sem perguntar nada, apenas esperando em silêncio, até que Gabriela sentiu vontade de falar. No texto, Gabriela descrevia a calma de Paola, o jeito de olhar as pessoas como se enxergasse além das aparências e a força silenciosa que transmitia mesmo sem dizer palavra. Se algo acontecer comigo, confie na mulher que embala nossos filhos com o coração, não só com as mãos. Ela tem um dom que não se aprende em curso. Tem coisas que só o amor é capaz de ensinar. Eduardo continuou lendo, sentindo cada frase como se Gabriela estivesse ao seu lado, guiando-o de novo para o que era essencial. A cada parágrafo, sentia o peso da culpa diminuir, dando lugar a um reconhecimento. A conexão de Paola com os gêmeos não era coincidência, não era sorte, era uma escolha silenciosa de Gabriela, um gesto de confiança no invisível. Era como se, mesmo ausente, a esposa estivesse apontando um caminho, dizendo com delicadeza que não era preciso lutar sozinho. Com o diário e o envelope ainda nas mãos, Eduardo foi até a sala. Paula estava sentada no chão, brincando com Arthur, enquanto Sofia dormia encostada em Maria Eduarda, enrolada numa manta azul. Eduardo ficou um tempo parado, apenas observando. Percebeu que Paola olhou para ele com uma expressão diferente daquela dos outros dias. Uma mistura de respeito, ternura e talvez um pouco de temor pelo que poderia acontecer depois de tudo o que tinham vivido nas últimas semanas. Ele se sentou no sofá, o diário apertado contra o peito, sentindo a necessidade de dividir o segredo que acabara de encontrar. Com um tom baixo e gentil, contou a Paola sobre a carta de Gabriela. Paola ouviu em silêncio, os olhos marejados. Ao terminar, Eduardo confessou o quanto havia resistido à ideia de confiar em alguém de fora. Alguém que não fosse da família, mas que agora percebia que Gabriela já tinha enxergado algo nele que ele mesmo não sabia nomear. Eu só queria que ela pudesse ver que você cuida deles do jeito que ela imaginou, ele disse, a voz embargada. Paola respirou fundo antes de responder. Eu nunca pensei que fosse ficar aqui tanto tempo, Senhor. Eu só queria ajudar um pouco, até as coisas melhorarem. Mas quando eu vi os gêmeos, senti que eles precisavam de alguém que não tivesse medo de dar colo. Só isso. Maria Eduarda, quieta, se aproximou, deitou a cabeça no colo da mãe e ficou ouvindo, como se entendesse o que estava acontecendo. Naquele fim de tarde, Eduardo sentiu uma leveza que não sentia desde antes de perder Gabriela. Era uma espécie de trégua entre passado e presente, uma sensação de que, mesmo em meio à dor, existia a chance de construir algo novo. O diário ficou guardado na gaveta da sala, ao lado dos brinquedos das crianças e do sling vermelho, como uma ponte silenciosa entre tudo o que foi e tudo o que ainda poderia ser. Na manhã seguinte, Eduardo levantou mais cedo do que de costume. O diário de Gabriela parecia pulsar em sua memória, cada frase lida na noite anterior, reacendendo lembranças e certezas que ele havia tentado sufocar nos meses de luto. O apartamento estava silencioso, mas não era aquele silêncio pesado de antes. Era um intervalo de calma, um espaço para escolhas.
Eduardo atravessou o corredor em passos lentos, sentindo o cheiro do café vindo da cozinha e ouvindo ao longe a voz suave de Paola conversando com Maria Eduarda. Sofia estava no colo da mãe, ainda sonolenta, enquanto Arthur brincava com uma colher de plástico no tapete. A rotina tinha mudado quase sem que ninguém percebesse. A presença de Paola na casa não era mais só parte dos bastidores. Ela fazia o café, preparava o lanche de Maria Eduarda, desenhava com as crianças enquanto arrumava os brinquedos. E, acima de tudo, era o colo que Sofia e Arthur procuravam quando o mundo parecia grande demais para eles. Eduardo percebeu que, com o passar dos dias, começara a esperar pela chegada daquele sorriso sereno todas as manhãs. Ele não sabia como colocar em palavras, mas o lar que Gabriela sonhara estava finalmente ganhando forma, mesmo com as ausências e cicatrizes. Pouco depois das 8, Lorena apareceu no apartamento. Trazia consigo uma pasta cheia de documentos, uma expressão rígida e a pressa de quem não quer perder tempo. Chamou Eduardo para conversar na sala. Assim que ficaram a sós, disparou. Isso não vai dar certo, você sabe. Não é assim que se cria uma família. Não é prudente entregar tudo nas mãos de uma funcionária. Eduardo ouviu cada palavra, mas dessa vez não recuou. Com calma, explicou que já tinha tentado todos os métodos possíveis, já contratou as melhores babás, psicólogos e que nada, absolutamente nada, funcionou antes de Paola. Lorena insistiu, citando exemplos, ameaçando falar com advogados da família, dizendo que poderia acionar a justiça para garantir o bem-estar dos gêmeos. Eduardo respirou fundo. Você não mora aqui, Lorena. Você não vê o que eles precisam. O que eles têm com a Paola é algo que ninguém mais conseguiu dar. Lorena se levantou irritada, mas não respondeu. Pegou a bolsa e saiu, batendo a porta sem olhar para trás. Paola ouviu o barulho do corredor e apareceu na porta, preocupada. Eduardo sorriu e pediu que ela continuasse o que estava fazendo. O clima, por um instante, ficou leve. Paola voltou para a cozinha, tentando disfarçar a ansiedade. Ela sabia que seu lugar naquela casa nunca esteve garantido e cada dia ali era uma conquista silenciosa. Mais tarde, Eduardo foi até o quarto onde as crianças brincavam. Sentou-se no chão, pegou Arthur no colo e puxou Sofia para perto. Paola assistia de longe, com Maria Eduarda ao lado, desenhando um sol amarelo num caderno de folhas amassadas. Eduardo começou a conversar com os filhos, falou sobre Gabriela, contou histórias de quando eles ainda estavam na barriga da mãe, falou sobre as viagens que nunca fizeram e os sonhos que guardou para o futuro. Arthur ria alto. Sofia imitava o pai, batendo palminhas. Paola se emocionou, sentindo um orgulho silencioso de ter ajudado a recuperar aqueles pequenos pedaços de alegria. No final da tarde, Dr. Romeu ligou para Eduardo, querendo saber se deveria voltar a casa para acompanhar a evolução dos gêmeos. Eduardo agradeceu, mas recusou a visita. Disse que, pela primeira vez, sentia que os filhos estavam realmente bem. O psicólogo aceitou, elogiou a coragem do pai e desejou sorte. As outras funcionárias também mudaram o comportamento. Algumas começaram a ajudar Paola, outras, antes frias, passaram a conversar mais, a oferecer um chá, um conselho, um sorriso. Maria Eduarda conquistou um espaço de afeto ali, tornando-se uma presença doce e constante. Com a chegada da noite, Eduardo chamou Paola para conversar. Sentaram-se na varanda, observando a cidade acender suas luzes aos poucos. Ele agradeceu com sinceridade por tudo o que ela havia feito. Paola ficou sem saber o que responder. Apenas olhou para Eduardo e, num gesto espontâneo, segurou sua mão por um instante. Ele não recuou. Ficaram assim, em silêncio, até que Maria Eduarda apareceu para avisar que Sofia tinha acordado. Paola se levantou, ajeitou o sling vermelho no ombro e entrou na casa, sentindo uma calma estranha, como se ali finalmente pertencesse. Nos dias seguintes, o apartamento ganhou outro ritmo.
As manhãs eram menos apressadas, os choros diminuíram, o cheiro de comida fresca se espalhava pela cozinha. As músicas de ninar viraram trilha sonora dos finais de tarde. Eduardo passou a chegar mais cedo do trabalho, trazendo flores para Paola e doces para Maria Eduarda. Os vizinhos começaram a notar a diferença, comentando como o lar dos Vilar parecia mais feliz, mais cheio de vida. Paola, antes quase invisível, tornou-se parte essencial de tudo aquilo. Maria Eduarda desenhava a família com 4 pessoas, sempre colorindo Paola e a mãe com cores vivas, nunca deixando faltar o sling vermelho em seus desenhos. Quando o fim de semana chegou, Eduardo preparou um almoço especial. Reuniu todos na mesa, serviu comida, fez questão de sentar-se ao lado de Paola. Durante a sobremesa, segurou a mão dela, olhando nos olhos e dizendo sem hesitar que ali, naquele lugar, tinham encontrado algo precioso demais para desperdiçar. Paola sorriu emocionada e Maria Eduarda a abraçou com força. Sofia e Arthur riram, brincando com os pratos, enquanto a luz do sol entrava pela janela, marcando o início de uma nova fase para todos eles. O ChatGPT disse: o apartamento respirava outra atmosfera naquela manhã de domingo. O sol filtrava a luz pelas cortinas leves, desenhando sombras douradas no chão da sala, enquanto um cheiro de pão fresco invadia cada canto. Paola acordou cedo, preparando o café da manhã com Maria Eduarda, que ajudava a separar as frutas e a arrumar a mesa para a família. Sofia e Arthur já brincavam no tapete, sorrindo, com os olhos brilhando daquela energia de quem finalmente aprendeu a confiar no mundo. Eduardo, de camiseta e calça de moletom, sentou-se à mesa com um suspiro aliviado, como se, depois de tanto tempo, pudesse se permitir uma pausa sem sentir culpa. Havia uma harmonia natural nos movimentos da casa, uma coreografia silenciosa entre Paola e Eduardo, tão cheia de detalhes pequenos. Um sorriso trocado na porta, um café servido com cuidado, um olhar longo e discreto, enquanto um dos dois embalava um dos gêmeos. A rotina, que antes parecia uma luta constante contra o vazio, agora tinha espaço para a delicadeza, para as pequenas descobertas do dia a dia. Paola limpava a cozinha, enquanto Eduardo lia uma história para Maria Eduarda. E logo depois, era ela quem sentava ao lado dele, dividindo a leitura com Sofia nos braços, todos juntos no sofá. O sling vermelho não era mais só símbolo de sobrevivência, mas de pertencimento. Sofia dormia enrolada nele durante a soneca da manhã, enquanto Arthur fazia castelos de blocos coloridos no chão. Paola olhava para Eduardo com uma ternura discreta, cheia de gratidão. Ela não precisava mais desaparecer nos cantos, nem se esconder das conversas ou dos olhares. Sentia-se vista, reconhecida, quase parte de algo que jamais ousou sonhar. Às vezes, quando se via refletida nos vidros das janelas, quase não se reconhecia. Não era mais só a empregada, mas alguém que de algum jeito também construía aquela família. Eduardo sentia o peso das antigas dores se diluir em gestos cotidianos. A presença de Gabriela, tão forte em sua memória, não o prendia mais ao passado. Parecia, de certa forma, abençoar o presente, especialmente nas noites em que ele encontrava o diário guardado e lia algum trecho baixinho para si mesmo. Ele parou de se punir por ainda sentir falta, por sorrir com Paola, por amar os filhos de um jeito mais inteiro. As palavras que Gabriela havia deixado se tornaram bússola, não âncora. A relação entre Eduardo e Paola ganhou profundidade sem pressa. Não havia declarações grandiosas, nem promessas apressadas. Havia uma cumplicidade silenciosa, um pacto de cuidado construído na confiança dos olhares e no respeito mútuo. Os gestos delicados valiam mais do que qualquer frase ensaiada. Num domingo à tarde, enquanto as crianças brincavam no jardim do condomínio, Eduardo sentou-se ao lado de Paola num banco de pedra, o coração acelerado pela decisão que amadurecia em silêncio há dias.
Ele segurou a mão dela devagar, sentindo o calor, a firmeza. Paula olhou surpresa, mas não recuou. Os dois ficaram assim por um tempo, observando os gêmeos engatinhando na grama, Maria Eduarda correndo atrás de borboletas. O silêncio entre eles não era incômodo, era repleto de tudo o que não precisava ser dito. Eu nunca imaginei que poderia ter algo assim de novo, Paola. Eduardo falou baixo com sinceridade. Por muito tempo achei que tinha perdido minha chance de ser feliz. Paola sorriu, emocionada. Eu também achei que só estava aqui para cuidar dos outros. Nunca imaginei que seria cuidada desse jeito. Ele se virou, buscando o olhar dela. Eu quero que você saiba que essa casa é sua também. Que a gente é uma família. Não só porque precisamos de você, mas porque eu... Ele hesitou, inseguro, depois continuou. Porque eu quero dividir tudo com você. Paola não conteve as lágrimas. O carinho deles era uma construção paciente, tijolo por tijolo, feita de perdas, encontros e descobertas. Ela encostou a cabeça no ombro de Eduardo, sentindo-se, talvez pela primeira vez na vida, em casa. Naquela noite, jantaram juntos na varanda, as crianças adormecidas mais cedo, embaladas por um dia inteiro de brincadeiras. Eduardo e Paola conversaram sobre o futuro, sobre planos simples. Uma viagem à praia, um piquenique no parque, a festa de aniversário dos gêmeos. Nada era grandioso, mas cada promessa feita em tom baixo era carregada de verdade. O celular de Eduardo apitou algumas vezes, mensagens de Lorena, de amigos distantes, mas ele ignorou, focado apenas naquele momento. O mundo lá fora podia esperar. Os dias seguintes confirmaram o que já era inevitável. Maria Eduarda passou a chamar Eduardo de pai, sem hesitação. Sofia e Arthur, cada vez mais fortes, buscavam Paola e Eduardo com o mesmo tipo de confiança, como se soubessem instintivamente que aquele lar era seguro. As funcionárias, que antes viam Paola como uma presença passageira, agora a tratavam com respeito e admiração. O apartamento, antes espaço de perdas e saudades, se encheu de vozes, de música, de cheiros de comida caseira e, principalmente, de silêncio bom. Aquele silêncio cheio, cheio de pertencimento e esperança. Numa manhã qualquer, Eduardo encontrou Paola na cozinha, já arrumando a mesa para o café. Ele a abraçou por trás, deixou um beijo carinhoso em seu ombro e ela sorriu, surpresa e feliz. Você sabia que eu nunca achei que pudesse amar assim de novo? Ele sussurrou. Paola apenas assentiu com lágrimas nos olhos e uma alegria serena no peito. Não precisavam de mais palavras. Era ali, naquela rotina aparentemente comum, que o amor florescia todos os dias. Na calma dos gestos, no respeito, na capacidade de recomeçar, mesmo depois das maiores dores. O lar dos Vilar agora era feito do que tinha sobrado e principalmente do que foi criado junto, em silêncio, no espaço entre um abraço e outro, entre um medo superado e um sonho construído a muitas mãos. E dessa vez, ninguém ali era invisível. Se você também acredita que o amor transforma lares e reconstrói vidas, inscreva-se no canal para acompanhar mais histórias emocionantes como essa. Sua presença faz toda a diferença na nossa família.